Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, vocês foram aqueles tipos de crentes já que odiavam essa galera que anda de saião, que andavam de terno, gravata por aí, todo empacotado, entregando aquelas mensagens, ou então falando na igreja, ou igrejas próximas das suas casas, aquele barulho todo. Eu já fui esse tipo de crente. Eu lembro que eu passava um desses na frente de casa, eu gritava, xingava, falava um monte de besteira, né, pra eles, porque acreditava que aquilo ali era muito forçado. Mal eu sabia que servir o Senhor era tão maravilhoso, né, e que o que eles estavam fazendo era se arrumando para receber da melhor forma que eles podiam o Senhor, né. Saulo de Tarso, ele perseguia também os discípulos do Senhor Jesus. Ele achava-se irrepreensível diante da lei. Só que eu acho que ele vivia num dilema, né? Ele vivia num dilema porque a palavra diz, né? As escrituras dizem, não matarás. Como ele pode usar a lei para fazer algo que a própria lei condenava, né? Então, por zelo da lei, ele perseguia aqueles que não eram dominados pela lei, os discípulos. Os discípulos não eram dominados pela lei porque eles eram dominados pela graça. Os discípulos amavam a Jesus e assim eles cumpriam a lei. Eles não cumpriam a lei para poder amar a Deus. Porque quando você ama Jesus, automaticamente você já cumpre as leis. Porque amar a Jesus, tu cumpre a lei por causa do amor. Então, Saulo entendia que se ele perseguia os discípulos de Jesus, ele estaria cumprindo a lei, porque aqueles não estavam debaixo da lei. Em Atos capítulo 22, do versículo 3 ao 5, diz assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, de nossos pais, zelados de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. Então, quando Saulo estava indo pelo mundo, fazendo vítima, ameaçando pessoas, trazendo a morte, a dor, Jesus apareceu para ele, né? Jesus aparece e, com poucas palavras, Jesus derruba ele do cavalo. Mas Jesus não derruba só do cavalo. Jesus derruba ele dessa existência fajuta que ele tinha, dessa existência mentirosa que ele tinha, dele achar que ele era cumpridor da lei. Saulo ele fica sem enxergar durante 3 dias, até que a luz do entendimento chega a Paulo e ele passa a compreender que Jesus é o fundamento principal da vida dele. Saulo vivia nas trevas, achando que ele estava vivendo na luz do Deus de Israel. Até que o Gênesis da graça chega e Saulo ele fica cego, que é natural, né? Quando a pessoa está em trevas, está no escuro, quando acende uma luz muito forte, ela fica cega, ela coloca a mão no rosto. Então Saulo morre e nasce Paulo, o nascido do Espírito. Ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Ele torna-se o ministro da circuncisão. Sai pelo mundo todo, para todos os lugares, pregando a palavra. Logo, o mais improvável acontece, que o perseguidor passa a ser perseguido. O perseguidor passa a ser perseguido pelas mesmas coisas que ele perseguia, que era o amor de Deus, que era a nossa palavra, o Evangelho. Olhando para Saulo e para Paulo, a gente tem a lei versus a graça. Porque na lei, ela não tinha mais domínio sobre nós. Nós não seríamos capazes de cumprir a lei. O máximo que ela podia dar era nos conduzir a Cristo. Na lei é o seguinte: se tu cumpre 9 das 10 leis, você não cumpriu nenhuma, porque na lei você tem que cumprir todas. E a graça, ela nos dá tudo isso que nós podíamos receber por direito.
E isso vem para todo e qualquer homem. Se você ama Jesus, então você acaba de cumprir toda a lei. Porque a lei de Jesus, ela se resume em amá-lo, né? Porque quem ama a Jesus ama a si próprio, ama as pessoas, não vive ofendendo, que é o que está escrito na lei, né? É diferente. E se você deixar de cumprir alguma das leis, não tem problema algum, porque a palavra diz em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo diz em Coríntios: quando estou fraco, eis que estou forte. Quando ele andava pela rua, perseguindo a igreja, não a igreja de pedra, mas a igreja de Cristo, quando ele ia pelas cidades e todos tinham medo dele, com receio de encontrar o temido Saulo, quando ele pegava os cristãos e colocava eles para blasfemar contra o Senhor antes de matá-lo, quando Paulo pensava que ele estava forte, na verdade, ele estava fraco para o Senhor. Ele achava que ele estava forte, mas na verdade ele estava fraco para o Senhor. E depois que ele passou a ser Paulo, ele passou a ser perseguido por aquilo que ele perseguia. Quando ele começou a pregar o Evangelho, todos já achavam que ele estava fraco, ele era o fraco. E na verdade, ele estava forte para o Senhor. Então, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje, irmãos. Vocês querem existir como Saulo, perseguindo a vida das pessoas, criticando os crentes, falando mal das pessoas que frequentam a igreja? Ou vocês querem viver como Paulo, sendo perseguidos pelo amor de Deus, sendo perseguidos pelo amor de Cristo, sendo forte, mesmo quando todo mundo pensa que vocês estão na igreja por vocês estarem fracos? Peço perdão pela voz, estou um pouquinho doente, mas acredito que isso não foi um problema para passar essa mensagem. Eu não ia deixar de passar essa mensagem hoje, mesmo estando doente, um pouquinho lento também por causa de remédio, mas glória a Deus pela vida de você que está vendo esse vídeo, que sua semana seja maravilhosa e que isso seja hoje reflexão para você. Amém.